mesa o Dr. Steven Strauss para fazer a sua apresentação. O Dr. Steven, e como a gente gostou muito dele, ele está aqui de novo. Ele é doutor em neurologia, ele é também linguista em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele tem grande experiência e muitas publicações em neurologia e em processos cognitivos e linguagem, inúmeras publicações na área. Steven, é com você. Obrigada. Olá a todos. Meu nome é Steven Strauss. Eu vivo em Baltimore, Maryland. Eu não falo português, desculpa. Posso falar em alemão e francês, mas português não. Aí temos um tradutor. É muito difícil seguir, mas vamos tentar. Sou neurologista em Baltimore. Eu também tenho uma vida pregressa de professor de linguista. Eu estudo o cérebro e estudo problemas de leitura e pessoas com danos cerebrais e pessoas que também não têm. Estados Unidos, atualmente, tem um problema grande com problemas de leitura e, na minha opinião, é um dos mais fundamentais problemas chaves do Programa Nacional de eliminar a educação pública. Em alguns lugares, a educação pública é eliminada pela demanda de fundos internacionais. E os Estados Unidos têm formas diferentes aceitáveis de ciência para a medicalização, para não médicos, problemas médicos. É importante entender o contexto, que a medicalização da dislexia está ocorrendo nos Estados Unidos, para entender aquele problema, para ver se há fenômenos similares em outros lugares e como a lição. Como vemos com maior contato, podemos ver que a medicalização de dislexia é baseada em ciência de suporte, na minha opinião, é o que eu vou mostrar. E assim não tem sido lidada por cientistas, está se tornando mais popular. Quando as instituições governamentais estão dando fundos de milhões de dólares, devem haver várias razões políticas para que isso ocorra. Mas hoje eu vou examinar a ciência das mentiras, que a medicalização da dislexia e alguns problemas políticos desde o começo. E eu vou concluir que a medicalização de dislexia é uma medicalização inapropriada e é um problema político dissidente. A medicalização apropriada para a epilepsia no passado, para ser tratado, você tinha que ser tratado com uma técnica na escola médica com exorcismo. Então, ainda bem que a epilepsia tem sido medicalizada. Podemos ver que a medicalização da dislexia e outras
comportamentais e tratamentos de crianças estão andando no caminho de eliminar os valores que as pessoas podem produzir, commodities, por colocar as crianças em máquinas no passado e fazer testes baseados em pouca ciência. E pode se tornar uma profecia. Vamos ver como que funciona a política. Existiam líderes com grandes corporações nos Estados Unidos, General Electric e IBM. Elas entraram juntas e disseram que nós temos muita competição no mundo, na Europa, na Ásia. Temos que saber que nós somos os chefes. Eles decidiram que eles querem tornar as escolas públicas dos Estados Unidos em algo que eles chamaram força de trabalho. Sistema de desenvolvimento de força de trabalho. Eles decidiram que o futuro da economia mundial é digital e as pessoas devem saber ler e escrever nesse mundo digital. Há uma crise econômica e o suporte da mídia foi começado a ser feito. As escolas públicas, o sistema de força de trabalho das escolas começaram a usar linguagem digital, softwares e assim por diante. Eles estão dando fundos para projetos principais, para pesquisas que ouvimos na palestra anterior, que reconhece os mais importantes na dislexia, o Instituto Nacional o Departamento de Pesquisa de Leitura e Desenvolvimento está dando fundos para o painel de leitura nacional. O Instituto Nacional de Saúde apresentou esse relatório que eles diziam que não vai ajudar somente as crianças a ler, vai usar também na competitividade da economia americana. Eles vão ajudar a ficarem juntas. Essa é a chave para entender como é a medicalização da dislexia nos Estados Unidos. Eles clamam para usar padrões médicos para pesquisas, para propostas e o que precisa ser feito para que possamos eliminar problemas de leitura na dislexia e lembrar que temos em mente que a habilidade de ler Shakespeare, poesia, mas a habilidade de desenvolver softwares e problemas de hardware e assim vai. Eles selecionaram uma teoria de leitura, a teoria que quem precisa ler precisa transformar letras em sons. Precisa ser palavras bem precisas na página, identificando as palavras por significado de processo fonológico. Crianças que não sabem ler, de acordo com essa teoria, são disléxicas e têm um problema fonológico na língua. Essa é a teoria de leitura. Até o Bush
deixa claro que essa técnica que se torna letras em sons. O que o Bush sabe sobre leitura? Temos jornais para saber sobre isso, o Obama também, não de forma diferente. Vemos agora, no mundo científico nos Estados Unidos, todos os tipos diferentes de sinais de medicalização de dislexia. A comunidade psiquiatra organizou, definiu a dislexia. A organização de profissões dos Estados Unidos definiu a dislexia como um problema médico. Há pesquisa recebendo fundos, preferindo a teoria de dislexia para ser consertada. A pesquisa na pesquisa genética, patológica, pesquisa patológica nos cérebros também. E também podemos ver nos outros slides que a definição que a dislexia feita na palestra anterior, que a dislexia é um problema de leitura não esperado dado às pessoas de um nível de inteligência, e não é uma surpresa. São pessoas com inteligência normal, educação normal, porque elas não conseguem ler. Então eu isolei um específico diagnóstico, uma síndrome não relacionada a outros aspectos de leitura, disfunções de aspectos de leitura, e é sozinho por si mesmo, não é esperado. Eles podem colocar a ideia que há problemas fonológicos, por exemplo, mas eles não conseguiriam ser chamados de problemas fonológicos, é puramente de leitura. Você pode olhar para a ideologia linguística. Em 2012, o Instituto Nacional de AVC definiu a dislexia como um problema no cérebro, um tipo específico de desabilidade em pessoas que têm inteligência normal. E mais especificamente, eles identificaram o problema no cérebro como um problema fonológico de processo. A pessoa que é disléxica não consegue transformar letras em sons. Eles dizem que acharam genes, que é uma causa genética para a dislexia. A pesquisa usando muita tecnologia cara. Esse é o Instituto Nacional não é um astronauta, é um centro de estudo de leitura. Eu achei que, por essa foto, que ele estava sendo levado à Lua. E há muitas figuras bonitas sobre o que está acontecendo no cérebro quando a leitura ocorre. Você pode ver, isso é uma das imagens do artigo do periódico. O cérebro deve estar ativado quando você lê. Essa parte do cérebro não pode ser ativada com uma pessoa com dislexia. Estou falando muito rápido ou está tudo bem?
os artigos de dislexia apareciam nas principais jornais, como eu havia dito, e repetindo até no melhor livro de 2004, a dislexia é uma inabilidade de ler, o qual inesperadamente para a pessoa, da idade da pessoa, inteligência, profissão. Eles clamam que eles têm tratamentos para reparar seu cérebro. Se você é dislexo, você tem um cérebro anormal, você tem um cérebro patológico, parte do cérebro que está envolvendo com processos fonológicos não funciona corretamente, mas se eles colocam você sentado por uma semana, por um mês, 80 horas de extensa leitura correspondente à leitura, eles podem consertar o seu cérebro. Nós vamos mostrar as evidências na primeira coluna. Essas são as imagens de PET, na primeira coluna da esquerda. As áreas não estão iluminadas, não estão ativadas. São de uma pessoa dislexa. A terceira coluna é de um leitor normal. Depois de 80 horas de leitura intensiva, eles olham e eles criaram. Depois de 80 horas de instrução, você consegue ver que está ativada a região. Nós conseguimos visualizar a reparação do cérebro. Isso que a medicalização está falando, que é possível reparar o cérebro de um disléxico. Eles conseguem reparar a patologia. É ridículo. Isso é puramente ridículo. Mesmo que os editores do periódico de neurologia é o mais importante do mundo, quem publicou isso tem algumas perguntas. A atmosfera esquerda, o hemisfério esquerdo está ativado. Isso significa que o cérebro está ativado. Às vezes eles estão fazendo alguma coisa que não estavam fazendo antes. Não que está sendo usado pelas letras na leitura. Claro que esse periódico está falando que o cérebro foi reparado. Os cérebros estão em tamanhos diferentes. Se você é normal, tem dislexia, você pode ver na direita, acima, na imagem escaneada do nosso cerebelo, de um bom leitor, de um leitor profissional. Agora, é muito interessante quando alguém mostra que uma parte do cérebro de uma pessoa que não pode ler é menor que uma pessoa que pode ler, uma pessoa que é dislexa comparado com um leitor proficiente. Nós sabemos por décadas de pesquisa que o cérebro exibe um fenômeno chamado plasticidade, que vocês devem saber sobre isso. Há estudos que mostram que de motoristas de táxi em Londres que têm partes maiores do cérebro maiores que grupos de controle. Quanto mais eles aprendem sobre as ruas de Londres, maior aquela parte do cérebro cresce que é envolvida numa espacial e visual, um processo de
A medicalização da dislexia não está falando que se alguém é dislexo, vamos assumir tal coisa. E assim, eles não podem ler o que eles não consideram. Essa pessoa não só pode não ler, não lê. Então, temos dois fatores que devem ser considerados quando tentando explicar porque o cérebro é diferente em um contra o outro, porque é uma parte do cérebro que é menor numa pessoa com dislexia, é porque essa pessoa é incapaz de ler ou porque essa pessoa não está lendo. Se você vê uma pessoa normal, um motorista que não é um taxista em Londres, ele é anormal? Só porque ela não dirige todos os dias em Londres. Nós precisamos criar outra explicação, então. O argumento genético também é bem interessante. Eles dizem que acharam genes que podem fazer uma pessoa mais suscetível à dislexia. Há um monte deles agora. É muito curioso que, de acordo com a medicalização da dislexia, a leitura não é um processo natural, precisa ser ensinada. O cérebro não é construído para todas as linguagens, de acordo com essas pessoas, não para ler. A leitura é artificial. Portanto, isso é porque eles dizem que tem que transformar a leitura escrita a falada. O cérebro sabe sobre a oralidade. Não é natural como funciona a leitura. Você deve olhar a leitura quando o cérebro está confortável com a fala e a escrita. Portanto, não pode haver genes para leitura, para um processo de leitura, porque não é natural. Se não há gene para leitura, como haverá para dislexia? Não tem razão, a menos que haja um gene que coloca você em risco para dislexia. Para problemas de leitura é mais geral. Para outras coisas também, você pode dizer isso, porque a definição pela dislexia é um problema fonológico, não é um problema geral. Seria como dizer que se você ter um gene de distrofia, você tem um problema genético você não pode jogar futebol. Esse gene vai te impedir você mexer seus músculos. E isso é porque você não pode jogar futebol. Mas não há gene que somente não te permite jogar futebol, somente futebol. Então não podemos ter um gene que só te impede a ler, somente ler. Então é uma contradição. Deixe-me falar um pouco dessas imagens que impressionam muitas pessoas. Você deve pensar que quando olha essas figuras, isso é muito impressionante. Como que elas podem estar erradas? Se a parte esquerda do cérebro tem 3 áreas diferentes que trabalham juntas, isso onde a leitura ocorre. E quando alguém não pode ler, você pode mostrar que uma dessas 3 áreas não é ativada. O que há de errado com isso? Eles mostram isso. Já vi muitas imagens de ressonância que mostram simplesmente uma pergunta. Não é ciência de foguetes, isso é política. As matérias nesses estudos são sobre leitura. Eles leem. Isso que a tomografia PET está mostrando, se a pessoa lê ou não.
Se você deve imaginar, se você lê, que as matérias, quando entra que um texto lido, isso não é o que eles fazem. Isso não é o que eles fazem porque a tecnologia não permite esse grau de complexidade. Não há nenhum problema com os equipamentos. Está mostrando que qual parte está ativada enquanto é feito um teste de leitura. Vamos supor que você está lendo alguma coisa. A figura que você vê não é da leitura, não só da leitura. Enquanto você lê, o cérebro deve estar prestando atenção, deve estar acordado, os olhos abertos. O cérebro deve estar fazendo várias coisas para ajudar na leitura. E isso tudo faz a leitura ocorrer. Quando você olha a figura, você vê diferentes partes do cérebro ativadas e agora como saberemos qual que é a parte da leitura, qual que é de estar acordado, qual que é de estar prestando atenção. Não sabemos ainda. Deve haver como saber isso. Essa é a parte que deveria ser para a leitura da esquerda. Você deve dar um assunto, uma nova tarefa para fazer, o que é minimamente diferente da primeira e requer que a mesmo grau de atenção quando você pega as duas figuras, você consegue subtrair uma da outra e comparar dessa forma. Aí supostamente saberíamos qual que é a da leitura. Mas isso acontece muito rapidamente porque o traçador que está sendo acompanhado pelo oxigênio pode ser fotografado num período de milissegundos. Então não teríamos tempo para olhar letras, não palavras de verdade, como palavras que não são em inglês. Outras palavras como lead, ou algumas perguntas simples. Quando eles respondem essas perguntas usando processos fonológicos, eles comparam isso com outras duas palavras que são de verdade, it ou sit. Eles assumem que essas duas tarefas requerem a mesma concentração, então você pega a figura de um que está lendo palavras de verdade, a outra que está lendo não palavras, subtrai uma da outra e teria a parte do cérebro que sabe distinguir que a leitura é distinta de palavras verdadeiras ou não. Isso é o estudo de leitura. As crianças leem letras e não palavras verdadeiras. Isso que se chama de leitura, mas não é ler um texto de verdade, não é a língua verdadeira, não tem senso, porque eles só preocupam com processos fonológicos. Nós temos que perguntar o que é uma leitura normal. A leitura é o som das letras, é simples assim. Toda leitura é a conversão de letras em sons. Então, o seu cérebro tem a língua oral e pode fazer o que é natural e fácil de fazer. Vamos pegar um modelo matemático. Nós sabemos qual que é a pressão normal do sangue e sabemos qual que é a normal. Nós sabemos tudo que é normal ou não pela leitura e sabemos o que é uma leitura normal. Nós sabemos que uma leitura precisa das palavras de uma palavra é um resultado de um processo
fonológico de converter sons em letras. Não é. A ideia é que a leitura é uma identificação apurada de palavras, é uma ilusão completa. Nós não sabemos disso. Isso é uma ilusão que os medicalizadores, eles não têm teoria de leitura. É uma ilusão do mesma forma que se você colocar um bastão na água, você vê que ele parece um pouco diferente por causa da refração da luz. Você sabe que ele foi modificado. Isso é realidade, não é uma ilusão. Você pode analisar o estudo da física, quais são as forças na água que modificam esse bastão. Não é uma ilusão. Para dizer que a leitura é uma identificação precisa das palavras, procede com processos fonológicos. É o mesmo tipo de ilusão que as pessoas que leem assumem que há uma transformação no texto, da mesma forma do copo com água e o bastão modificado. Seria o mesmo problema. Nos anos 60, que perguntou uma pergunta muito simples para o que seria leitura? O que eu devo fazer para começar a ler? Ele veio com uma resposta brilhante. Eu sei o que as crianças fazem quando leem, eles vão e começam a ler. Eles pegam o som das letras e vão praticando e vão fazendo todas as letras do alfabeto. Aqui vai o que ele descobriu. Isso é replicado em línguas de todos os países do mundo, é robusto. Essa descoberta é bem importante na leitura. Os leitores profissionais são pessoas que leem, você pergunta o que você disse e eles dizem o que você perguntou. Se você somente perguntar informalmente, eles conseguem te responder. Se o leitor profissional pode mostrar que você entendeu realmente o texto. Aqui vai um exemplo típico de uma criança eu acho, de 10 anos, que há muitas imprecisões. Ao invés de ler, essa criança cometeu alguns erros na leitura. Esse leitor mudou algumas palavras na quarta linha. Ele inverteu uma palavra. Em vez de usar pai, ele usou a outra forma de pai em inglês. Ele mudou algumas palavras. Os leitores profissionais colocam suas próprias palavras, assim como essa criança fez. Temos uma história, você pega algumas palavras, você dá uma... Isso é o que eles fazem. Algumas palavras, eles adicionam palavras, eles mudam a gramática, as palavras, o que eles estão fazendo no processo. Eles estão criando o seu próprio texto. Eles estão construindo um sentido quando eles estão mudando o significado do texto e descobrem que o sentido não tem senso, eles voltam na página e tentam ver o que erraram na sua interpretação. Você lê um livro, em algum ponto você não entende, você volta à página. Quando você
você está pensando, você está criando significado. Você está criando significado por... você... estou pensando, não, estou errado. Porque se o personagem fez isso, não ia ter pensado por quê. Então você volta a página para fazer sentido o texto e dessa forma fazer sentido da língua escrita. O processo de fazer sentido envolve muitas imprecisões, que é uma ilusão. Nós olhando as pessoas, nós vemos os itens, nós não vemos isso. Nós somos muito imprecisos. Nós temos muitas acomodações. Elas são... Nós não andamos na parede. A maioria dos processos são imprecisos. Isso que um mau leitor faz. Não digo um disléxico, mas não há como falar o que a pessoa leu. Em vez de dizer aula, ela falou outra palavra que não é em inglês, mas ela não corrigiu. Em vez de falar corpo de... Quando as palavras estão perto, essa pessoa não está lendo para criar senso. Essa pessoa não está lendo para achar um significado. Ela somente está chutando o som das letras, vendo que a precisão é muito difícil e que seria um processo fonológico. Há uma outra ilusão que você lê o texto certo e ela acha que foi certo, mas eles entenderam. Como você vai entender se as palavras não estão certas? Agora nós temos máquinas que localizam onde o seu olho está olhando, onde está fixado enquanto você lê. Os pontos azuis mostram onde que o leitor parou com a leitura. Você sabe que ele fixou ali. Quando seus olhos estão movimentando, você não pode ver nada. Arranjamos vários pontos de fixação. Isso é uma descoberta bem robusta que um leitor profissional não lê nem um terço das palavras em uma página. Mas ele acha que leu todas as palavras. Ele acha que leu todas as palavras porque ele, na verdade, ou ela, previu os outros 2/3 das palavras. Previu o que seria dito antes de ser dito. Quando você vê que no fim da página está escrito o homem casou com, você já sabe qual que é a outra palavra. O homem casou com a mulher. Ou uma história sobre mudanças de tradição no casamento. Poderia ser de um homem que casou com seu melhor amigo, mas você acha que olhou a palavra, mas você está construindo um significado. Mas é uma ilusão que está acontecendo. O que você está pensando quando lê, as palavras que você lê, 1/3 delas, nós somente prevê. 1/3 a gente projeta, achando que lemos. Isso é muito abrangente, a teoria de leitura. Para os medicalizadores da dislexia, é uma coisa que a teoria de leitura é verdadeiramente... Mas eles não sabem
quais são as razões científicas, eles não sabem a metodologia que não permite que olhar a leitura real e a contraditória da teoria genética, explicações inadequadas de sinais como uma patologia. Mas é isso sobre que vamos falar. A leitura real seria fazer senso das coisas impressas. Vá lá, você tem significado. Não, você tem que interpretar, você tem que fazer perguntas. Nós vemos em neurociências que uma mudança no paradigma de 10 anos que ajuda nessa visão construtivista da leitura. Há muitos anos as pessoas estão pensando sobre isso. Qual é o caminho, o portal, a porta, qual é a abertura, qual é a passagem para o córtex. Eles querem saber onde é a visão, a audição, o toque. Mais e mais neurocientistas estão começando a reverter esse entendimento, porque muitas coisas interessantes, como por exemplo, na verdade mais neurônios que vão do córtex ao tálamo, há 10 vezes mais do que se sabia, trazendo informações visuais ou de audição. Eles estão indo do córtex ao tálamo. Como você explica que o córtex manda mais informação para o tálamo, como de acordo com muitos neurocientistas, a razão disso é que o córtex vem primeiro, não o tálamo. O córtex está formulando ideias, hipóteses, planos, pensando, olhando a palavra, tentando fazer sentido a palavra, e muito sentido a hipófise para o tálamo. Eu acho que eu estou vendo aquele carro. Eu acho que meu carro é vermelho. Me disse se ele é vermelho. Azul, verde, amarelo, e o tálamo diz: sim, é vermelho. Está confirmando a predição do córtex. No nosso entendimento da neurociência, esse é o tipo de neurociência que ajuda a entender a leitura como não só como uma identificação precisa das palavras, qual você vai olha a página e manda a informação para o tálamo. O começo começa no córtex, a previsão, fazendo o sentido do que está impresso no controle do leitor. Mas os medicalizadores forçam as crianças a um chato teste bem cansativo para as crianças. Eles querem se livrar da educação pública, eles querem dominar a educação dos professores, as instituições governamentais. O leitor pobre, ele deriva. Quais são as razões que te fazem ver sentido das palavras? Não há significado na Revolução Francesa, não há sentido na física. Você não é bom com previsões, você não consegue prever, você não consegue entender. Isso não é uma doença, você somente não tem informações de background.
Sem ir muito a fundo nisso, gostaria de finalizar falando sobre como os medicalizadores veem a leitura como não natural, como que o cérebro é equipado para a linguagem oral, a sociedade, a cultura, como transformamos a leitura escrita na oral. Isso é um argumento que diz, se você tem uma criança que precisa andar, naturalmente você deixa ela num ambiente selvagem, ou se você coloca ela na calçada, na casa, isso é artificial, ela deve fingir que está andando no solo, numa montanha, isso é ridículo. Você deve deixar ela no ambiente natural, onde ela sempre esteve. Os obstáculos que sabemos que as crianças que sabem ler naturalmente sem instrução, crianças que têm acesso à literatura, têm livros em casa, a alfabetização é feita pelos pais, eles gostam. É uma experiência muito empolgante. A maioria das pessoas no mundo hoje não tem acesso à alfabetização em casa. E esses obstáculos parecem ser sociais. Não são de medicalização, eles são sociológicos. Nós sabemos que quando quem é realmente disléxico, quem é realmente tem um problema no cérebro que impede a leitura, vive num mundo diferente, um mundo que todas as crianças que têm acesso à alfabetização, eles leem, agem, eles acham que é uma experiência que vale a pena. Quando esse mundo vê, oh meu Deus, tem futuro nelas, mesmo com isso, elas terão problemas. Essas crianças são as que terão dislexia, mas não temos pista de qual seria esses problemas que as crianças estão passando. As forças da sociedade podem nos beneficiar. Bem, você deve ver meu filho ali, ele faz parte disso. Há muitas pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Nós sabemos que desse evento em Nova York, que vimos que nossas crianças... muito obrigado.